Olá, meu boa noite a todos os presentes, aos meus amigos, que são muitos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, novamente aqui em mais uma edição da reunião de estudos do Núcleo do Sono de Araçatuba, onde hoje nós vamos ter a grata satisfação, a honra de estar recebendo o nosso querido amigo e médico neurologista do sono aqui de Araçatuba, Dr. Marcos Vinícius Branco de Oliveira. E, curiosamente, também foi o primeiro, né, Marcos? Você foi o primeiro a fazer a apresentação no início das nossas reuniões de estudos, né? A primeira reunião foi com você também. E hoje, realmente, com um tema muito legal, muito interessante, que interessa a todos nós, todos os profissionais de todas as áreas da saúde, que é sobre as influências, né, do Covid-19, não só na parte neurológica, mas inclusive na apneia obstrutiva do sono. Antes de passar a palavra para ele, mais uma vez, né, eu gostaria muito de agradecer essa presença maciça dos colegas. Hoje nós estamos aí praticamente em 100 profissionais da saúde e com essa visão sempre multidisciplinar, né? Bastante médicos, fonoaudiólogos, dentistas, e um abraço especial aos fisioterapeutas, né? Nossos colegas, que hoje é o dia do fisioterapeuta, que tem um trabalho tão importante aí, principalmente nessa área do distúrbio respiratório do sono também, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. De praxe, né? Vou passar aqueles recadinhos iniciais ali. Então, gente, observem bem a qualidade do sinal da internet de vocês, que a maior parte das falhas da transmissão é quando o sinal está ruim. Então, procurem ficar ali perto do modem de vocês ou tente uma ligação via cabo. Verifiquem o volume do som do computador de vocês. O uso do fone de ouvido, para quem está no celular, principalmente, ajuda bastante a melhorar a qualidade do som, né? E lembrando que, durante a apresentação da palestra, as câmeras e os microfones estarão desligados, ok? E, no final, né, a hora que o Dr. Marcos terminar a apresentação dele, que a gente vai abrir, então, para as perguntas, aí eu vou liberar a câmera e os microfones para todo mundo. Quem preferir ir fazendo as perguntas durante a apresentação pelo chat, pode deixar registrado e, no final, eu passo as perguntas para ele. Tá joia? Lembrando também que o evento está sendo gravado e, depois de fazer uma pequena edição, eu vou disponibilizar lá no nosso canal do YouTube, Núcleo do Sono ATA. Tá certo, gente? E lembrando também, mais uma vez, que daqui a 3 semanas, praticamente, nós vamos ter o nosso 5º Simpósio do Sono de Araçatuba. Então, mais uma vez, eu deixo aqui o convite a todos. Está com uma programação escolhida a dedo pela equipe de coordenação aqui, que inclusive o Dr. Marcos Vinícius faz parte também. Então, sempre com aquela visão multidisciplinar, né, com palestrantes na área da medicina, da fisioterapia, da fonoaudiologia, da odontologia também. Então, convido a todos a conhecerem a programação e ainda dá tempo de fazer inscrição com o valor do primeiro lote de inscrição, que vai até na sexta-feira. Depois vai ter um pequeno aumentinho. Tá joia? Todos serão muito bem-vindos. Todos juntos vamos fazer mais uma vez um grande evento. Tá certo? Queridos, então eu vou apresentar o Dr. Marcos Vinícius Branco de Oliveira. Como eu disse, é médico neurologista e do sono aqui de Araçatuba. Ele é graduado em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pela USP, residência em neurologia clínica pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, também pela USP, residência em neurofisiologia clínica nas sub-áreas de epileptologia e medicina do sono do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e é médico do Serviço de Neurologia do Hospital da Unimed de Araçatuba e responsável pelo setor de eletroencefalografia do serviço. E uma nova qualidade também, sou produtor de artigos de conteúdo científico que ele vai estar abordando com a gente aqui. Então, Marcos, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. A palavra é toda sua e pode compartilhar sua tela aí a qualquer momento. Certo. Fagnani, inicialmente, né, boa noite a todos, e é um prazer e uma honra participar, né, desse bate-papo sobre apneia e Covid, 2 temas tão interessantes e com uma interação também tão importante um com o outro, né.
Mais uma vez, obrigado aí pelo companheirismo, né, por esse caminho conjunto e pela confiança, viu? É recíproca. Eu vou então, compartilhar minha tela. Vocês conseguem vê-la? Sim, ok, tela cheia. Certo. Está passando o slide? Ok, perfeito. Ótimo. Bom, pessoal, então, nós vamos bater um papo hoje em relação a esses dois temas, né, que é o COVID-19 e a apneia obstrutiva do sono, né? Nós estamos aí no momento de pandemia, graças a Deus, no Brasil está dando uma reduzida no número de casos, na mortalidade, mas o que nós passamos, o mundo todo passou, não foi brincadeira, né? Uma doença avassaladora do ponto de vista de alto risco de transmissibilidade, de complicações neurológicas, clínicas gerais sistêmicas, né? E isso, somado à alta taxa de transmissibilidade, trouxe uma alta taxa de mortalidade, né? Um número de mortes muito grande. E eu acho que o Covid, ele não pode, nós não podemos deixar passar em branco isso, né? Eles têm nos trazido uma série de lições importantes ao entender a fisiopatologia dele, como que ele se manifesta, como que ele gera as complicações orgânicas. Isso pode nos ajudar a entender um pouco melhor da fisiologia humana, da fisiopatologia de outras doenças inflamatórias crônicas que a gente tem contato ao longo da vida, e, entre elas, as doenças do sono, que também são doenças associadas à desregulação do sistema imunológico. Vamos falar, então, mais especificamente da questão da apneia obstrutiva e como ela interage com o COVID. Do ponto de vista da programação, nós vamos falar inicialmente do COVID-19, alguns conceitos em fisiopatologia. Depois vamos abordar um tema importante que é o sono e a sua relação com a inflamação, seja numa situação fisiológica quanto numa situação patológica. Num terceiro momento, abordar alguns conceitos de apneia obstrutiva e sua relação com o sistema imunológico, com a inflamação sistêmica. E, finalizando, vamos citar alguns artigos que abordam essa inter-relação entre o COVID-19 e a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Bom, o COVID-19, né, a doença desencadeada pela infecção pelo vírus SARS-CoV-2, se transformou numa pandemia, né, acometendo todo o mundo, e nós vamos começar descrevendo um pouquinho das características desse vírus, o SARS-CoV-2, né? Então, o SARS-CoV-2 é um vírus com um material genético de RNA, tá bem? Envolto por um capsídeo, né? Por uma cápsula, e que tem nessa cápsula proteínas, tá certo? Entre elas, a proteína S, que é a proteína spike, e que é a principal proteína que interage com as células do hospedeiro, né, desencadeando a infecção celular, permitindo, então, que a partir do momento que o vírus entre na célula, ele, utilizando a maquinaria celular, gere a sua replicação, se reproduza ali e gere a propagação dessa infecção, certo? Geralmente, né, na maior parte dos casos, esse vírus ele entra pelo epitélio, né, da nasofaringe e da orofaringe. Então, através da interação daquela proteína S, aquela proteína spike do capsídeo viral, da interação dela com receptores da enzima conversora da angiotensina, que é o AC2, esse vírus ele é internalizado, tá certo? E a partir daí começa o processo fisiopatológico. Esse vírus, então, essa infecção inicial começa nas vias aéreas superiores, de modo que sintomas comuns iniciais são aqueles sintomas gripais, né? Febre, coriza, muitas vezes a anosmia e a ageusia, a perda do olfato, do paladar, né? Então, nós já começamos a ter algum sintoma constitucional sistêmico, como febre, geralmente numa fase inicial mais leve, dor no corpo, né? Dando um indício de que esse sistema imunológico está sendo desafiado pelo vírus, ele está tentando responder a esse processo infeccioso.
E, em parte desses pacientes que têm infecção pelo SARS-CoV-2, esse vírus migra da via aérea superior para as vias aéreas inferiores, para o alvéolo pulmonar, e é ali que ele vai começar o impacto maior da doença. Então, em nível alveolar, ele também infecta as células dos pneumócitos, que revestem os alvéolos, gera um edema, um processo inflamatório local, com extravasamento de líquido para dentro do alvéolo, com alteração da microcirculação. Esse processo inflamatório aumenta a tendência da coagulabilidade do sangue, que vai gerar microtromboses nos capilares pulmonares, e a partir de então a gente começa aquela fase da doença em que o paciente passa a ter uma queda de oxigenação, um aumento do esforço respiratório, nem sempre associado a uma percepção da falta de ar proporcional à queda de oxigenação. Então, é algo bastante intrigante essa questão no COVID, que eu também faço parte da terapia, do grupo de terapia intensiva do Hospital da Unimed Araçatuba, e a gente pôde ver isso na prática, né, ali, que pacientes com saturação de 78%, 80%, né, de oxigênio, de oxihemoglobina, sem nenhuma queixa de dispneia, de falta de ar. Você até via que a mecânica ventilatória estava comprometida, a frequência respiratória elevada, a oxigenação baixa, mas muitos pacientes nem percebem, né, fazem essa tal da hipoxemia silenciosa. Mas o fato é que esse processo inflamatório, esse processo de trombose da microvasculatura pulmonar, vai gerando essa alteração da capacidade, essa perda da capacidade de troca gasosa, e a oxigenação vai caindo. Ao mesmo tempo, o pulmão vai perdendo complacência por conta desses eventos, e a ventilação desses pacientes também vai sendo comprometida conforme esse processo inflamatório pulmonar vai se estendendo, né? Bom, só que o COVID ele não é uma doença apenas pulmonar, né? O quadro grave começa pelo pulmão, mas esse processo inflamatório induzido pela infecção viral, ele se dissemina sistemicamente. Então, a hiperativação do sistema imunológico, e mais precisamente uma perda da regulação do sistema imunológico induzida por essa inflamação excessiva que o vírus gera no organismo, acaba comprometendo múltiplos órgãos, né? Então, nós temos comprometimento renal, por exemplo, também por inflamação, por ação do vírus direta e por microtrombose, levando a quadros de insuficiência renal aguda, muitos pacientes indo até com necessidade de diálise. Existe comprometimento cardíaco, por exemplo, do miocárdio, a miocardite viral induzida pelo vírus, né? Então, a inflamação do tecido miocárdio gera uma perda de função cardíaca aguda, os pacientes têm queda de pressão, má perfusão sistêmica por conta desse comprometimento. O próprio processo inflamatório sistêmico associado à hipercoagulabilidade do sangue também gera aumento do risco de inflamação dos vasos cardíacos, das coronárias, ou mesmo aumenta a chance de uma ruptura de uma placa de aterosclerose antiga, mas que é instabilizada por esse processo inflamatório, gerando aumento do risco de infarto agudo do miocárdio nesses pacientes. Da mesma forma, o cérebro sofre esse processo de hiperinflamação e hipercoagulabilidade, aumentando o risco de AVC isquêmico, AVC hemorrágico. O processo inflamatório sistêmico, por essa desregulação autoimune, gera uma perturbação do funcionamento cerebral, e esse tem sido um dos focos dos nossos estudos também, as nossas pesquisas clínicas, gerando encefalopatias, confusão mental, que é proporcional à sua incidência e gravidade, à gravidade da doença sistêmica. Comprometimento hepático, com hepatite aguda, transinfecciosa, pancreático, aumentando, dificultando o controle glicêmico desses pacientes, né, aumentando a chance de descompensação de diabetes. Inflamação intestinal, gerando quadros de diarreia, e a partir daí desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos. Então, a ideia é essa: o vírus ele começa na via aérea superior, migra para a via aérea inferior, e o processo inflamatório sistêmico, associado ao estado de hipercoagulabilidade sistêmica, gera uma doença multissistêmica com impactos catastróficos, como a gente tem visto, né? Bom, do ponto de vista imunológico em si, o que acontece? Numa fase inicial da infecção, nós temos uma hiperativação do sistema imunológico, tanto da imunidade celular, através da ativação dos linfócitos TCD4 e TCD8,
associado também a uma hiperativação, uma ativação dos neutrófilos, um aumento da atividade das células B, dos linfócitos B, com aumento da produção de anticorpos, né? Aumento da ação dos monócitos, aumentando interleucina 6, interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa, que são mediadores inflamatórios nesse momento para tentar conter o avanço do vírus. Uma parte desses pacientes, pessoal, evolui com o curso brando da doença, né? Esse sistema imunológico acaba tendo a capacidade, nesses pacientes que evoluem bem, de controlar o processo infeccioso e o próprio sistema imunológico vai se reorganizando, entrando numa situação de normalidade e evitando as consequências mais graves da doença. Entretanto, isso acontece em torno de 85% dos pacientes. Agora, 15% dos pacientes vão ter um agravamento, vão evoluir para uma fase moderada e uma outra parte para uma fase mais grave da doença, em que existe uma desregulação imunológica, uma hiperativação patológica, então, do sistema imunológico, com liberação, um hipercortisolismo, um aumento ainda maior de interleucinas, como 6, interleucina 1, do fator de necrose tumoral alfa, e nesse momento, a imunidade celular começa a cair. Nós começamos a ter uma redução dos níveis dos linfócitos T, CD4 e CD8, que são também importantes atores aí no processo de eliminação do vírus. Nós temos uma diminuição de monócitos que expressam substâncias que ajudam, que expressam proteínas e receptores que controlam a inflamação sistêmica, então isso potencializa ainda mais, e essa inflamação sistêmica começa a gerar lesão no próprio organismo, né? Nesse mesmo momento, existe um aumento de neutrófilos imaturos, formas jovens de neutrófilos, e existe a liberação de substâncias, né, proteolíticas por esses neutrófilos, que são essas NETs, né, que são, na verdade, quando o neutrófilo ele libera o seu material genético junto com proteases do seu citoplasma e que possivelmente responde pela disfunção de múltiplos órgãos associado à doença. Então, esse grupo de pacientes que passam a ter uma hiperatividade do sistema imunológico, mas com uma perda da capacidade de resposta celular antiviral e com aumento da resposta inflamatória associada à lesão do próprio organismo, esses pacientes são aqueles que vão evoluir com curso grave da doença, vão precisar de intubação, vão entrar em insuficiência renal, vão ter mais risco de AVC, vão ter mais risco de confusão mental, que acontece aí nessa menor parte dos pacientes. Bom, só aqui fazendo um zoom em relação a essa questão da ação do neutrófilo, né? Esse artigo é um artigo que eu citei, peguei essa imagem de 2017, e que coloca aí alguns conceitos novos em relação à ação dos neutrófilos mediante processos inflamatórios sistêmicos, né? Então, esse artigo traz o conceito dessas NETs, que são redes formadas por cromatina e por enzimas proteolíticas liberada por neutrófilo mediante situações de estresse, como é postulado no caso do COVID. E essas enzimas proteolíticas vão gerar lesão tecidual do próprio paciente, vão hiperativar aquelas células inflamatórias associadas à lesão do próprio organismo, vão aumentar ainda mais o risco de trombose, de microtromboses, né? E também hiperestimular as células B, os linfócitos B, a produzir mais anticorpos, aumentando o risco de fenômenos autoimunes, né, imunomediados, né, do próprio organismo produzindo anticorpo contra ele mesmo. Tá? Agora, pessoal, eu vou comentar um pouquinho da relação do sono fisiológico e da inflamação. Então, nós sabemos que o nosso sono, ele tem uma função, na verdade, múltiplas funções na homeostase, né, no controle dos nossos sistemas orgânicos, no controle do sistema cardiovascular, no controle da fisiologia cerebral, da fisiologia respiratória, né? E também do controle do nosso sistema imunológico. O sono fisiológico, ele promove, né, uma ativação adequada, um fortalecimento do sistema imunológico para que a gente possa responder de maneira adequada e proporcional aos processos infecciosos, eliminarem as infecções e evitar essas complicações, como a gente citou, do COVID. De uma maneira mais específica, nós sabemos que no sono N3, principalmente, nosso sono de ondas lentas,
existe um aumento do recrutamento e ativação daqueles linfócitos T, como eu comentei anteriormente, né? Um aumento da ação do fator de necrose tumoral, alfa, mediante um estímulo imunogênico, como uma infecção. Então, o sono funciona como um preparo do sistema imunológico para que reaja adequadamente a essas infecções. E isso, provavelmente, pelos estudos atuais, ocorre via ação do GH e da prolactina, que são 2 hormônios que são produzidos nesse momento do sono, que é o sono N3. Fisiologicamente, a gente também tem a participação do sono REM, aumentando a interleucina 6, que também vai preparar. O sono REM predomina no último terço da noite, então aí existe também uma produção de citocinas, como a interleucina 6, que vai preparar o nosso sistema imunológico, né, e potencializar ainda mais sua capacidade de combate às infecções, né, advindas do ambiente. Bom, essa questão do sono é tão importante que o Michael Irving, em 2019, nessa revisão da Nature, que correlaciona e nos explica a relação da inflamação com o sono, ele coloca dados da literatura que mostram que o sono tem essa função extremamente importante, né? Então, diante de uma situação de uma infecção aguda, né, o processo inflamatório agudo, por exemplo, pela infecção viral, pelo COVID, ele gera uma alteração de macroarquitetura do sono, um aumento do tempo total de sono, aumento da eficiência do sono, da continuidade, uma redução da fragmentação deste, um aumento do sono de ondas lentas e uma redução de sono REM, com a finalidade de aumentar a nossa resposta imunológica antiviral, a resposta que a gente chama de TH1, que é um subtipo da nossa resposta celular imunológica. E esse aumento da resposta TH1 faz com que a gente elimine as infecções de maneira adequada. Agora, quando nós não temos um sono bom, quando nós temos um distúrbio do sono, um sono fragmentado, por uma insônia, por umas pernas inquietas, por um distúrbio dos movimentos periódicos dos membros, por exemplo, pela própria apneia do sono, quando nós temos uma redução, então, do tempo total de sono e da eficiência do sono, isso vai gerar uma redução crônica do nosso sono de ondas lentas, um possível aumento percentual de sono REM, e tudo isso vai levar a uma reorganização negativa do sistema imunológico, vai levar a um comprometimento dessa nossa resposta antiviral, dessa resposta TH1. Através do quê? A inflamação sistêmica crônica induzida por essas alterações arquiteturais do sono, né, culminando, então, num aumento patológico dos níveis de proteína C reativa ao longo de todo o dia, perdendo a flutuação circadiana dos mediadores inflamatórios, que seria o fisiológico, da interleucina 6, do TNF-alfa, vão, então, gerar uma susceptibilidade maior a infecções virais, a infecções bacterianas, como a pneumonia, e que frequentemente, alguns estudos falando em até 50% dos casos do pacientes com COVID grave, né, estão associadas, então, a essa questão, a essa doença. E, além disso, essa desorganização arquitetural do sono, induzida pelos distúrbios do sono, também está associada a uma menor resposta vacinal. Então, nesse artigo, Michael Irving descreve 2 estudos, um com vacinação contra hepatite B e outro com uma vacinação, pacientes que tomaram vacina para influenza, e foi observado que aqueles pacientes que tinham distúrbios do sono tinham uma menor capacidade de fazer a viragem sorológica, de produzirem anticorpos neutralizantes das infecções após a vacinação. Olha a importância disso, né? Eu acho que quando a gente pensa, pessoal, nessa fisiopatologia do distúrbio do sono, essa correlação com inflamação e com o nosso sistema imunológico, isso é um chamado para a gente que trabalha com medicina do sono, que atua na área de sono, né, de todas as especialidades, que a gente realmente intensifique, né, renove as energias nesse processo de investigação ativa dos nossos pacientes, de tratamento adequado dos distúrbios do sono, porque isso tem uma relação direta, né, nessa questão
também imunológica, né? Tem todas as complicações associadas ao distúrbio do sono que a gente sempre tem comentado, tem visto nas aulas, mas eu gostaria de trazer aqui da importância do sono adequado por um bom sistema imunológico. Isso vai ter uma relação direta com a chance da vacinação dar certo e da gente reduzir os impactos de doenças infecciosas como o Covid. Bom, mas de que maneira, então, qual é o mecanismo efetor que vai fazer, então, a ligação entre a fragmentação do sono, a redução da eficiência, a redução do tempo total de sono, com a disfunção do sistema imunológico? Então, já se sabe que os distúrbios do sono, eles possuem uma via final efetora comum fisiopatológica. Eles todos acabam culminando com uma hiperatividade do sistema nervoso autonômico simpático e do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, gerando hipercortisolismo. E se sabe que a hiperatividade simpática e o hipercortisolismo têm uma ação na modulação da expressão de genes relacionada ao nosso sistema imunológico. Então, excesso de cortisol, excesso de adrenalina e noradrenalina, induzido pelos distúrbios do sono, acabam gerando uma modulação negativa do sistema imunológico, diminuindo a nossa resposta antiviral, diminuindo a nossa resposta vacinal e aumentando a chance, então, a suscetibilidade a infecções e a chance de uma desregulação imunológica, uma perda de controle do sistema imunológico, propiciando até o surgimento de comprometimento do próprio organismo pelo próprio sistema imunológico hiperativado. Bom, em 2015, foi publicado na Sleep esse artigo do Hall, muito interessante, e que ele cita, então, a contribuição, a influência do tempo total de sono na inflamação sistêmica. E ele levanta a hipótese de que alterações do tempo de sono poderiam estar relacionadas com o aumento do processo inflamatório sistêmico, como o próprio Irving citou anteriormente nos artigos, e que isso poderia ter relação com a mortalidade. E realmente ele observou isso. Nesse gráfico, que é um gráfico que no eixo Y mostra a mortalidade, a taxa de mortalidade, e no X, né, nós temos aí mulheres, homens, né, de diferentes etnias. Foi observado né, então documentando, né, num estudo populacional, a relação entre mortalidade e tempo total de sono, reforçando também essa importância do tempo de sono adequado para que a gente tenha um bom controle do sistema imunológico e reduza o nosso risco de mortalidade. Nesse mesmo trabalho, ele avaliou os níveis da proteína C reativa, interleucina 6 e TNF-alfa. Veja, pessoal, 2015, né? O vídeo estava longe, né? E foi observado que, realmente, nos extremos da duração de sono, pacientes com tempo total de sono reduzido, menor que 6 horas, e aqueles com mais de 8 horas, eles tinham níveis desses mediadores inflamatórios sistêmicos maiores do que os pacientes que dormiam 7 horas, né? Então, evidenciando essa interação e podendo fazer essa correlação entre alteração do tempo total de sono, aumento de inflamação sistêmica e aumento de mortalidade. Em 2017, nessa revisão, também da Nature, foi citado, é uma revisão do Irving também, foi citado esse estudo Cardia, realizado em 4 cidades dos Estados Unidos, um estudo longitudinal que avaliou mais de 2.900 pacientes, em que foi avaliado nesses pacientes, aplicado uma avaliação, um questionário que avaliava sintomas de insônia e o tempo total de sono médio. A partir desse questionário, elaborou-se um score, que eles chamavam de score de distúrbio do sono, e foi correlacionar, quanto maior esse score, maior o índice de distúrbio do sono, maior o número de sintomas de insônia e maior a alteração no tempo total de sono. Nesse caso, foi redução do tempo total de sono em relação ao tempo total de sono considerado ideal pelo estudo. E foi observado que existia uma influência, né, da presença do distúrbio do sono com o aumento dos níveis de proteína C reativa, esse marcador inflamatório sistêmico, né, como anteriormente já citado, mas de maneira bastante interessante,
esse estudo observou que aqueles pacientes que se consideravam socialmente integrados, eles tinham uma atenuação, uma redução dos níveis de proteína C reativa, mesmo tendo um score elevado dos distúrbios do sono. Então, de modo geral, a integração social reduziu a inflamação sistêmica associada ao distúrbio do sono. Bom, mais um dado para a gente colocar, né? Imagina a pandemia, Covid, não é? Uma doença que já aumenta a inflamação sistêmica pela própria característica do vírus, uma prevalência de apneia do sono de 30% da população, em média, no Brasil, de insônia crônica em torno de 18%, condições pré-Covid que já estão associadas a uma inflamação sistêmica anormal, excessiva, e aí a gente tem que fazer, obrigatoriamente, um isolamento social. Ninguém discute a importância, é extremamente importante para poder conter a transmissão do vírus, mas, ao mesmo tempo, já com uma literatura de 2017, mostrando que isso poderia atuar adversamente, até aumentando o nosso estado inflamatório, quando associado à existência de distúrbios do sono, né? Então, alguns dilemas aí que nós temos vivido. Bom, nesse mesmo artigo, existe a citação de um estudo também muito interessante, que buscou correlacionar insônia, inflamação sistêmica e depressão. Então, nesse trabalho, pacientes eram submetidos a um desafio imunológico com endotoxinas, substâncias, proteínas derivadas de bactérias e que sabidamente induzem inflamação sistêmica, um dos principais mediadores das inflamações bacterianas, mas injetava indivíduos saudáveis e avaliava, ao longo do tempo, através de escalas específicas de depressão, o nível da depressão antes e após a infusão dessas endotoxinas. E notou-se, num grupo controle aí, sem distúrbios do sono, com N de 36 pacientes, que realmente, né, depois de um certo tempo da infusão da endotoxina, o paciente se sentia mais deprimido, e depois isso ia melhorando ao longo do tempo. Quando foi avaliado o grupo de pacientes com distúrbios do sono, com N de 31, notou-se que o efeito depressivo induzido pela inflamação sistêmica induzida pela infusão da endotoxina foi extremamente elevado. O impacto na depressão foi muito maior, né? A presença do distúrbio do sono, então, intensificou os sintomas depressivos induzidos pela inflamação sistêmica. E nós, trazendo para o COVID, nós sabemos que o índice de alterações neuropsiquiátricas, e principalmente sintomas ansiosos e depressivos, durante o COVID e pós-COVID é muito intensa, né? E possivelmente os distúrbios do sono, então, existe uma base lógica, fisiopatológica, uma base racional para a gente pensar que os distúrbios do sono, então, poderiam se associar a uma maior incidência. É preciso, façam estudos bem controlados em relação a isso, mas é só para citar essa questão bastante interessante. A importância do sono, inflamação e também de sintomas emocionais. Bom, falar agora um pouquinho da apneia, da síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Então, a apneia obstrutiva do sono se caracteriza por episódios recorrentes de obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores, associada à hipóxia intermitente ou fragmentação do sono, certo? Então, existe um processo fisiológico de diminuição de tônus muscular conforme a gente dorme e vai aprofundando no sono, né? Então, quando a gente pega e compara o tônus muscular do sono N1 com a vigília, a gente tem uma discreta redução do tônus muscular global. E conforme a gente vai aprofundando em direção ao sono REM, essa hipotonia muscular vai aumentando até que a gente entra num estado de atonia no sono REM, numa situação fisiológica. Entretanto, quem tem a predisposição a ter apneia do sono, conforme vai aumentando essa tendência à hipotonia, e essa hipotonia muscular, vai tendo um relaxamento anormal, excessivo, né? Também da musculatura da faringe, e isso gera uma tendência a colabamento, uma colapsabilidade da faringe, né? E que leva aos fenômenos obstrutivos, né? Então, no sono inicial, o paciente N1 começa a ter um relaxamento um pouco maior da musculatura faringe, começa a ter uma vibração à passagem do ar,
isso faz com que exista o ronco, e conforme ele aprofunda mais, a hipotonia aumenta. Conforme ele faz um movimento inspiratório, existe um colabamento da via aérea, e isso gera a apneia, que é essa obstrução total, né, ou uma hipopneia com obstrução parcial, levando a uma queda de oxigenação e ou uma fragmentação do sono, né? Bom, e a apneia do sono, sabidamente, ela tem alguns pilares fisiopatológicos, através dos quais eles levam uma disfunção sistêmica, uma disfunção orgânica, né? Então, a hipóxia intermitente e a fragmentação do sono, que acontecem na apneia, eles levam, como a gente comentou anteriormente, a uma hiperatividade do sistema simpático, a um aumento dos níveis de cortisol, aumento patológico, crônico, e essas alterações, como já citado anteriormente, vão levar a uma disfunção do sistema imunológico, que a gente já aprofundou, culminando com o aumento do TNF-alfa e da interleucina 6 e de outros mediadores inflamatórios. Sabemos que o TNF-alfa ele é responsável por aumento da sonolência excessiva diurna, ele se correlaciona, seus níveis altos, elevados, com maiores queixas de distúrbios cognitivos e alterações de humor, né? Ele também gera uma disfunção muscular, aumentando essa tendência à colapsabilidade das vias aéreas, gerando feedback positivo, aumentando cada vez mais os eventos apneicos. E a interleucina 6 e a proteína C reativa estão diretamente relacionadas com o aumento de disfunção endotelial, né? O endotélio, aquelas células que revestem aí os vasos sanguíneos, sofrem disfunção, aumentam o risco, então, aumentando o risco de trombose, de ruptura de placas de gordura, né, levando ao aumento do risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. A inflamação sistêmica também se associa, numa situação mais crônica, a um aumento da deposição das placas de gordura nas nossas artérias, aumenta o risco de surgimento e de descompensação do diabetes tipo 2, e também aumento está associado ao aumento dessa inflamação sistêmica com o aumento do risco da obesidade, o descontrole do peso corporal. E tem estudos já evidenciando que o tratamento da apneia do sono é capaz de reduzir esses mediadores inflamatórios e, paralelamente, reduzir o nosso risco cardiovascular, melhorar o controle dos nossos distúrbios metabólicos e promover uma melhora dos sintomas cognitivos e sintomas de humor. Bom, agora eu vou comentar, pessoal, sobre alguns trabalhos que buscaram investigar essa relação entre a apneia obstrutiva do sono e a COVID-19, certo? Então, esse primeiro trabalho, ele foi feito, né, nos Estados Unidos, na região de Chicago, avaliando pacientes que pertenciam a uma região coberta por em torno de 10 hospitais aí da região de Chicago. O número total de pacientes dessa região coberta por esses hospitais é em torno de 5 milhões de pacientes, né? E desses 5 milhões, foi observado em um determinado período de tempo que 9.405 pacientes desenvolveram COVID. Desses 9.405, 3.145 pacientes tiveram formas moderadas a graves, necessitando de internação, e 1.779 evoluíram com uma falência respiratória, evoluíram com uma situação crítica, né, uma insuficiência respiratória aguda, né, de todos esses pacientes, 1.779. Bom, e o que esse estudo buscou? Buscou avaliar se a presença da apneia do sono aumentaria o risco, primeiro, de hospitalização desses pacientes, ou mesmo o risco de evolução com insuficiência respiratória aguda pelo COVID, né? E, além disso, comparando a ocorrência de COVID em pacientes apneicos com não apneicos, se a apneia do sono representaria um risco a mais de desenvolver a infecção pelo COVID. Então, o primeiro dado interessante é que realmente ele mostrou que no grupo de pacientes apneicos, a ocorrência foi de 6,3% de todos os pacientes, enquanto apenas 0,8% dos pacientes sem apneia pegaram COVID naquele período de tempo. Com um risco, então, associado à apneia do sono de desenvolver
COVID-19 de 8,6 vezes. Bom, e quando pegou o grupo de pacientes com COVID, foi observado que a apneia do sono aumentava em torno de 5 vezes, tanto o risco de hospitalização quanto o risco de insuficiência respiratória aguda. Quando feito uma avaliação, um ajuste, retirando o impacto, o peso de comorbidades que poderiam funcionar como variáveis geradoras de confusão nessa maior gravidade dos pacientes apneicos, como IMC elevado, presença de doenças cardiometabólicas e idade, depois do ajuste dessas variáveis, foi observado que, mesmo assim, a presença da apneia do sono ainda aumentava o risco de hospitalização dos pacientes com COVID, 1,65 vezes, e desses pacientes desenvolverem uma insuficiência respiratória em quase 2 vezes. Então, esse estudo coloca, primeiro, que a apneia do sono parece ser um fator de risco para contrair COVID e para aqueles que contraem é um fator de risco significativo para má evolução, com hospitalização e com insuficiência respiratória aguda. Esse outro artigo de revisão levantou umas dezenas de estudos aí e tem algumas conclusões que eles chegaram. Primeiro, que existe realmente a possibilidade do aumento de mortalidade associado ao paciente, o paciente apneico ter uma maior mortalidade quando desenvolve COVID-19. Isso poderia se dever a alguns fatores. Primeiro, que tanto a apneia quanto o COVID-19 compartilham fatores de risco semelhantes, Então, quando a gente pensa nos pacientes apneicos, idosos, pacientes obesos, com história prévia de hipertensão, de doenças pulmonares, esses pacientes têm mais risco de apneia obstrutiva do sono e têm mais risco de desenvolver COVID-19 e formas graves da doença. Então, existe esse mecanismo, e, além disso, a apneia do sono aumenta o risco, por sua vez, também da obesidade, do diabetes e da hipertensão, e que, por sua vez, também funcionam como fatores de mau prognóstico COVID. Então, de uma maneira geral, num primeiro momento, uma primeira explicação seria, a apneia do sono aumenta o risco de doenças que pioram a evolução do COVID, aumentando a mortalidade. Quais seriam esses mecanismos? Então, a própria inflamação sistêmica, como a gente comentou, associada aos distúrbios do sono, associada à apneia do sono, poderia colocar mais lenha na fogueira desse sistema imunológico hiperativo pela infecção do COVID, como descrito inicialmente na fisiopatologia, levando ao aumento do comprometimento sistêmico, como a gente comentou. Então, o primeiro mecanismo seria que a apneia do sono funcionando, então, como uma doença inflamatória crônica, propiciaria uma inflamação ainda maior mediante uma infecção pelo COVID. Isso associado a um estado de hipercoagulabilidade. Então, a apneia já é um estado protrombótico. O paciente com apneia, independente do COVID, ele tem mais risco de infarto, tem mais risco de AVC, E esse risco basal associado ao risco adicional do COVID potencializaria também a má evolução, maior comprometimento de múltiplos órgãos e a mortalidade. Outros dados interessantes levantados nessas revisões é a possível participação da redução dos níveis de melatonina associada à apneia do sono, piorando também o prognóstico desses pacientes. Então, estudos pré-COVID já têm mostrado que pacientes com apneia grave têm uma redução da produção de melatonina e uma perda do pico da produção de melatonina durante o sono. E nós sabemos que a melatonina, ela não tem só uma função relacionada ao sono em si, de regulação dos sonos, de tempo total de sono, arquitetura, eficiência. Ela também tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante. Ela tem uma ação periférica, fora do sistema nervoso central, na maior parte dos nossos tecidos. Isso já foi tema de aula da doutora Fernanda, do doutor Cipolla também, pessoal da USP e Unifesp, que participaram já com a gente de reuniões do núcleo do sono, até de simpósios também anteriores do sono, mostrando essa influência da melatonina. Então, a partir do momento que a apneia do sono ela leva a uma redução dos níveis de melatonina, diminuiria essa capacidade anti-inflamatória, antioxidante da melatonina, por sua vez, contribuindo por uma hiperinflamação, uma hiperativação patológica do sistema imunológico, que a gente está vendo aqui, repetindo exaustivamente, que está na base das complicações do COVID. E também cita o artigo
a hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente sabe que a angiotensina ela tem uma ação pró-trombótica, pró-inflamatória e vasoconstritora. Muita angiotensina é uma coisa que é a última coisa que nós gostaríamos de ter, ainda mais numa situação como o COVID. E se sabe que a apneia do sono está associada a uma hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a inflamação sistêmica, as inflamações de um modo geral, inclusive induzida por COVID, também está associada a isso. E o que é mais interessante, voltando àquela questão introdutória de como o COVID entra nas células, e esse é um mecanismo que acontece em virtualmente todas as células que o SARS-CoV acaba infectando, o principal receptor pelo qual o SARS-CoV entra na célula, né, do hospedeiro é via o receptor 2 da enzima conversora de angiotensina. E a partir do momento que ele interage com esse receptor e esse receptor sofre endocitose para o vírus entrar no citoplasma, esse receptor é eliminado, né? E existe, então, uma redução dos níveis dos receptores de angiotensina nessas células inflamadas, infectadas pelo vírus. E esse receptor de angiotensina 2, ele tem uma ação, a ação da angiotensina sobre ela diminui a ação inflamatória e protrombótica da angiotensina. Então, a própria invasão viral, levando a uma redução dos níveis desses receptores AC2, também seria, por si só, patológico. Também contribuiria pela inflamação sistêmica e para a hipercoagulabilidade. Vocês me desculpem se eu estiver falando muito rápido ou muitos detalhes, mas a gente vai ter um momento aí para poder discutir isso com mais calma. Bom, outro dado importante trazido por essa revisão é que se sabe que o COVID-19 aumenta o risco de fibrose pulmonar. Os pacientes que passam por um quadro grave de COVID, com manifestação pulmonar, têm mais risco de desenvolver fibrose pulmonar. A fibrose pulmonar já está associada por estudos anteriores que demonstraram com o aumento da ocorrência de apneia obstrutiva do sono e com o aumento da mortalidade. Então, nós precisamos ficar muito atentos. Nós estamos trabalhando com medicina do sono. Esses pacientes que chegam para a gente com história de ter tido COVID, principalmente aqueles pacientes que desenvolveram formas pulmonares e ainda mais aqueles que ficaram mais graves, e que eles podem tem um risco maior de ter fibrose pulmonar. E nesses pacientes, a busca e o tratamento, né, adequado, agressivo da apneia do sono pode possivelmente influenciar numa melhora, uma redução de mortalidade desses pacientes e melhorar a qualidade de vida. Bom, esse outro artigo, pessoal, ele buscou avaliar um artigo iraniano muito interessante, que avaliou 275 pacientes, né, num hospital lá de Teherã, e ele buscou avaliar o impacto do COVID no risco da aquisição, o impacto da apneia do sono no risco da infecção pelo COVID e o impacto do tratamento da apneia do sono nesse risco de infecção pelo COVID. Então, desses 275 pacientes, né, todos eles tinham diagnóstico de síndrome da apneia obstrutiva do sono, né, todos eles com IH maior que 30, todos apneicos graves, né, 169 deles não tinham queixas infecciosas, não desenvolveram COVID, 55 desses pacientes tinham apresentado queixa infecciosa, mas tendo descartado COVID, e 51 tiveram quadros de COVID confirmado. Um primeiro dado inicial que essa tabela nos mostra é bastante interessante. Primeiro que, realmente, os pacientes que possuíam, né, o grupo de pacientes que desenvolveram COVID tinha uma tendência a ter uma saturação mínima menor, né, apesar de não ter tido uma relevância estatística, certo? Mas teve essa tendência. Pacientes que tinham esses pacientes foram avaliados através da polissonografia tipo 1, tá? Isso antes de desenvolver a infecção. Então, os pacientes, aqui o grupo de saudáveis são aqueles com apneia, mas que não desenvolveram COVID ao longo do tempo do estudo. Eles tinham, né, os pacientes ditos saudáveis ou não COVID,
uma tendência a ter um nível, uma saturação mínima de O2 maior do que os pacientes que desenvolveram COVID, apesar de não ter significância estatística. Mas o que chama a atenção é que o tempo total de sono e a eficiência do sono foi significativamente menor nos pacientes que contraíram COVID e que tinham apneia do sono. Isso mostra, pessoal, que a hipoxemia ela é importante. Ela é um ativador de todo aquele processo fisiopatológico que leva às complicações da apneia, mas não é só ela que desencadeia as comorbidades, as disfunções associadas à apneia do sono. Então, essa tabela mostra muito bem isso, que a gente tem que primar no tratamento da apneia do sono, não só pela correção da hipoxemia, mas também pela correção dessa macroarquitetura do sono, da eficiência do sono, né, do percentual, né, das etapas do sono, das fases do sono, tudo isso, tempo de sono, eficiência do sono, né, a macroarquitetura adequada tem relação com a funcionalidade do sono, com a fisiologia, né? E esse artigo mostra que, possivelmente, essas alterações também teriam influência no maior risco de desenvolver COVID. Agora, indo para o assunto principal aí, é essa questão. O que eles observaram, né? Quando você tinha pacientes, comparando pacientes com apneia leve, com IH entre 5 e 15, com pacientes moderados, IH de 15 a 30, e pacientes graves com IH maior que 30, houve uma tendência, de acordo com o aumento da gravidade, de um maior risco de infecção por COVID, uma frequência maior de infecção por COVID. Né? Então, nós vemos que 6% dos pacientes, 14% dos pacientes com apneia leve desenvolveram COVID, 16,7% dos quadros moderados, apneia moderada, desenvolveu, né? E 20% dos pacientes com apneia grave desenvolveram. Apesar de ter uma tendência de associação da severidade da apneia com o aumento do risco, não houve diferença estatística e eles atribuem talvez ao N ainda pequeno, entre outras coisas. Mas o que é mais interessante nesse estudo, que quando ele comparou os grupos com apneia e comparou aqueles que tratavam e os que não estavam tratando, e ele considerou tratamento, tá? Ele considerou tratamento o uso de aparelho de CPAP por pelo menos 4 horas em média por noite, por pelo menos 5 dias na semana. Houve uma diferença significante, né, estatisticamente significante, no sentido de que aqueles pacientes que não tratavam tinham quase 2,5 vezes mais risco essa outra, uma revisão sobre possíveis benefícios do tratamento da apneia e a sua relação com o potencial benefício no COVID-19, né? Então, retomando aquelas ideias de que a apneia do sono não tratada está associada à inflamação crônica, hipercoagulabilidade, aumento de riscos cardiovasculares, aumento do estresse oxidativo. Importante lembrar que toda essa fisiopatologia é idêntica ao que acontece no COVID, né? A partir do momento que a gente tivesse um tratamento adequado com o CPAP, nós já temos evidência na literatura pré-COVID disso, nós poderíamos melhorar, equilibrar o sistema de coagulação, regular o sistema imunológico, e isso podendo levar a uma redução do risco das complicações cardiovasculares associadas ao COVID, as complicações neurológicas, né? E também poder, então, reduzir a mortalidade desses pacientes. Tá? Pessoal, e eu gostaria de terminar só citando aqui algumas questões. Nós participamos, então, de um grupo de pesquisa clínica, né, composto por pessoal da Unesp, o Dr. Daniel Bernabé, né, docente da Unesp, também em associação com o pessoal da USP de São Paulo, docente professor José Cipolla Neto, né, a doutora Fernanda, que também participou já de reuniões do grupo de estudo, né, da Unifesp, né, em conjunto com membros do Hospital da Unimed, o Serviço de Neurologia, Sérgio Licura, Fabiane, Daniele, né. Nós temos desenvolvido, então, um projeto de pesquisa que busca associar os níveis sistêmicos de melatonina, busca aplicar escalas
de sono, como o questionário para a apneia do sono, Stop Bang, o índice de gravidade da insônia, escala de sonolência de Epworth, nos pacientes que internam com COVID, para a gente fazer uma avaliação e tentar correlacionar essas variáveis com a evolução clínica dos pacientes, né? Então, esse estudo, na verdade, ele é um estudo que ainda está ocorrendo. Nós estamos no momento aí de análise de dados, de análise dessa melatonina que nós temos colhido desses pacientes e estamos aguardando esses resultados, tá? E faz parte também do braço, de um outro braço desse estudo, a avaliação dos níveis da vitamina B1 nos pacientes com Covid-19, né? Essa é uma história um pouquinho longa, não vou chateá-los aí tomando mais tempo, mas esse estudo que nós temos feito com pacientes com COVID e manifestação neurológica, principalmente uma manifestação muito comum, que é a encefalopatia, que é a confusão mental, alterações psiquiátricas, como alucinação, confabulação, né, que é muito frequente nos pacientes com COVID, principalmente nos COVID graves. A partir da avaliação desses pacientes, nós levantamos uma nova teoria fisiopatológica em relação a isso, a causa dessas manifestações. E isso acabou gerando 2 trabalhos científicos com relatos de caso, né, em 2 revistas internacionais aí, de importante expressão. Temos rendido alguns convites para palestras, para bate-papos aí com o Hospital do Servidor. Há um mês atrás nós falamos lá para o Hospital do Servidor, pessoal, uma reunião clínica de atualização em COVID, convite para algumas conferências no exterior também, né? Tá? E um convite recente para participar do Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, para a gente colocar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa vivência nas complicações neurológicas do COVID, tá? Mas, de modo geral, é isso, pessoal. Então, sou grato aí pela paciência, espero ter passado alguma informação, mas eu acho que como mensagem final, porque o COVID está passando, se Deus quiser vai passar, né? Esperamos que não volte, mas que ele tenha servido de aprendizado para que a gente utilize esse modelo do COVID como uma doença inflamatória para entender mecanismos de uma série de doenças crônicas e de complicações delas, e entre elas estão os distúrbios do sono. E gostaria de ressaltar, então, que a gente precisa buscar ativamente o tratamento da apneia do sono nos nossos pacientes. Isso tem relação com melhora da função imunológica, né? E tem uma relação direta também com o sucesso da vacinação. A partir do momento que a gente percebe que o tratamento da apneia melhora a nossa imunologia, então isso potencialmente pode nos proporcionar uma maior efetividade aí no controle do COVID. Muito obrigado. Maravilha, brilhante apresentação, Marcos. Muito obrigado, cara. Fantástica. Eu tinha certeza que o conteúdo seria de altíssimo nível. Pessoal, eu vou liberar a câmera para todos, para quem quiser aparecer, fazer as perguntas ao vivo. Eu vi que poucas pessoas se manifestaram aqui pelo chat, mas realmente que aula, hein, pessoal? Muito legal. Realmente é aquilo, né, Marcos? É aquilo que a gente vê, como é importante a gente pesquisar o distúrbio do sono nos nossos pacientes, né? Como é importante isso, porque, na verdade, como você falou na sua apresentação também, muitos pacientes nem sabem que tem a doença também, né? E é importante a gente fazer essa investigação de uma forma mais profunda possível. Olha, temos uma pergunta aqui, um comentário, uma pergunta da doutora Denise Barbosa, querida Denise. Excelente aula, doutor Marcos, mas quando o doutor comentou sobre as complicações respiratórias pelo COVID na fibrose pulmonar e no tratamento agressivo para SARS, não ficou claro para mim. Poderia explicar melhor? Sim, sim. Denise, muito boa pergunta, né? Nós sabemos que uma das complicações pulmonares, né, após um COVID grave, um paciente que desenvolve o quadro grave do COVID, é a fibrose pulmonar, né? Então, uma doença pulmonar que, por conta da fibrose, já aumenta, os pacientes se tornam cronicamente hipoxêmicos, né? Tá? E existem estudos que dizem que o paciente que tem fibrose pulmonar, ele tem uma tendência maior a ter apneia obstrutiva do sono. E quando isso acontece,
eles têm um agravamento desse processo de hipoxemia também diurna. E isso aumentaria a mortalidade. Então, a apneia do sono nesses pacientes com fibrose pulmonar não tratada faz com que a hipoxemia deles também diurna piore e que eles tenham, então, um risco de mortalidade, uma mortalidade maior, né? Então, é bastante interessante essa relação. Nós sabemos que a hipóxia intermitente noturna, né, ela gera vasoconstrição. O Marcos está dando umas pequenas travadas aí na sua transmissão. Se você puder só voltar um pouco, repetir um pouquinho, travou um pouco. Sim. Então, veja bem, em relação à questão do COVID, uma parte significativa, em torno de 20% em alguns estudos, dos pacientes que passam por uma COVID grave com uma manifestação pulmonar, podem desenvolver fibrose do pulmão, né? Então, a fibrose, ela altera a capacidade de troca gasosa, né, do oxigênio que está no alvéolo para entrar no sangue. Então, são pacientes que se tornam hipoxêmicos, continuamente hipoxêmicos, tá? Estudos antes do COVID com pacientes com fibrose pulmonar de outras etiologias mostrou que esses pacientes têm mais apneia do sono e, tendo mais apneia do sono, eles têm, quando não tratado, têm maior mortalidade, certo? Então, a ideia foi colocar que a gente vai estar diante de uma série de pacientes na nossa prática clínica pós-COVID e que podem ter risco de fibrose pulmonar. Então, nós temos que ser ainda mais agressivo na triagem de distúrbios respiratórios do sono, de apneia do sono, mais agressivos ainda no tratamento, porque isso vai mudar a mortalidade, pode mudar a sobrevida desses nossos pacientes e a qualidade de vida. Então, a ideia foi mais atentar para essa questão que provavelmente virá para nós que trabalhamos com medicina do sono, na área, né, do sono. Então, a agressividade estaria, assim, numa forma mais intensa no tratamento. Por isso, talvez a seleção do CPAP ao invés de um aparelho intraoral. Não, eu acho que assim... Ou não necessariamente? Não necessariamente, Denise. Eu acho que a gente precisa normalizar o IH dos pacientes, né? Isso seja tanto reduzindo, normalizando o índice de saturação da oxihemoglobina, não é? Como melhorando a macroarquitetura desses pacientes. Eu acho que isso vale para a fibrose pulmonar, mas vale para todos os pacientes com apneia do sono, né? Então, eu acho assim, a gente tem que ter um alto grau de suspeição de apneia do sono nesses pacientes pós-Covid, porque boa parte deles vão ter fibrose pulmonar e a gente pode fazer a diferença nesse sentido. Bem? Certo. Muito obrigada, professor. Nada. Que isso. Legal. Ô, Marcos, tem mais uma pergunta aqui da Bruna Oliveira. Marcos, o que você diz quanto à utilização do CPAP e à dispersão do vírus pelo aparelho? Isto realmente acontece? Não, isso realmente acontece, Fagnani, e eu faço parte da equipe de medicina intensiva, né, do Hospital da Unimed, já comentei, e a gente viu muita coisa, muita informação em relação a esse risco, né, do uso de CPAP no paciente com a forma pulmonar da doença, que isso poderia dispersar o vírus. Realmente, né, você tem uma dispersão maior do vírus nesse momento, e inclusive se atribuiu que muita contaminação na época, né, que o vírus chegou, se instalou na China de maneira agressiva, muita contaminação de profissionais de saúde que trabalhavam em UTI seria por usar a ventilação não invasiva, o CPAP nesses pacientes. Isso gerou um alerta geral, né? O CPAP ficou proibido na UTI praticamente um pequeno período aí do começo, depois a gente começou a individualizar e entender que não era bem assim. Sim, ele pode dispersar as partículas virais, tá bem? Mas não há uma contraindicação do uso do CPAP no paciente apneico que esteja com o COVID. Obviamente é um paciente que, caso ele viva com outras pessoas e que não estejam contaminadas, quer dizer, nesse período da noite, o ideal é que ele durma fora do contato, num outro ambiente, né? Mas não quer dizer que ele não deva tratar. Tem alguns trabalhos do começo da pandemia, Fagnani, que até questionavam se valeria a pena usar o CPAP ou não num paciente apneico, se a gente iria para um tratamento alternativo, ou se naquele paciente leve a moderado, que já tem um quadro crônico, se valeria a pena iniciar uma terapia com CPAP naquele momento.
Eu acho que a gente não tem muita dúvida, a partir do momento que a gente percebe, até com esses estudos mais recentes, o impacto do tratamento da apneia do sono na melhora do prognóstico desses pacientes, que a gente tem que tratar sim, que nós temos que tratar e com que medida? Com a melhor medida para o paciente, seja o CPAP, seja o dispositivo intraoral, né, seja outros tratamentos, certo? Que tiver acessível, né, Marcos? Que não pode deixar sem tratamento. Isso, né? exatamente. Olha, o Dr. Walter Silva faz um elogio e uma pergunta aqui para você. Dado ao elevado número de apneicos e ao impacto da COVID e SARS na saturação, o que você acha do uso dos oxímetros de alta resolução para a triagem? Lembrando que o número de leitos para polissono 1 é muito pequeno no Brasil e no mundo. Parabéns pela aula. Walter, agradeço, né? Inclusive, gostaria até de parabenizá-lo pela aula anterior sua, gostei demais, estava acompanhando aqui, né? Sua, do Jorge, né? Fagnani, todo mundo, mas muito obrigado aí pela, né? Agora, veja bem, Walter, eu acredito que, assim, a oximetria de pulso ainda não é um método validado para a gente fazer diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, né? Então, a gente ainda não tem, pela Academia Americana de Sono, pela ASME, uma recomendação, né, como utilização do oxímetro de pulso para fazer diagnóstico, né? Então, lembra que a gente comentou que para a gente documentar uma apneia, definir um evento de apneia, a gente tem duas situações. Ou o paciente tem uma dessaturação, ou o paciente tem uma fragmentação do sono. Então, com a oximetria, a gente não consegue documentar fragmentação do sono. Então, a priori, a sensibilidade da detecção de um evento de apneia não seria como da poli tipo 1. E tem um outro fator, que é a questão da gente não conseguir atribuir exatamente um fenômeno obstrutivo ao fenômeno da hipoxemia associada à oximetria de pulso, né? Agora, paciente dessaturou, será que é uma apneia central, não é? Será que é um outro fenômeno respiratório? Sim, eu concordo que quando você tem uma oscilação, né, aquele padrão de dente de serra da hipoxemia intermitente, isso poderia se correlacionar com a apneia do sono, mas quem garante que não tem um componente de apneia central ali? Nós fazemos a polissonografia tipo 3, né? Então, a polissonografia tipo 3, a monitorização cardiorrespiratória para a apneia do sono, que é que nos artigos da Academia Americana eles colocam como HSAT, né? Realmente ele teria uma capacidade de fazer uma distinção em fenômenos obstrutivos e não obstrutivos, né? Fenômenos centrais. Usar como triagem, Walter, eu acho que eu fico até um pouco preocupado, porque se o paciente tem COVID, ele já tem uma hipoxemia, será que isso não interferiria na nossa capacidade de interpretação do mecanismo dessa queda, dessa hipoxemia? Não é? Então, se eu tivesse a documentação de uma alteração de fluxo aéreo, de uma alteração, né, de uma obstrução, então, de via aérea, uma apneia ou hipopneia obstrutiva, com movimentação na cinta torácica, isso me daria uma credibilidade maior. Eu particularmente, até eu acho que é uma questão até da gente discutir com o Jorge, que tem uma experiência maior também com a questão da oximetria de pulso, mas eu particularmente tendo a pensar que a especificidade dessas dessaturações não sejam tão boas, ainda mais no contexto de uma doença aguda que está associada à hipoxemia, né? Porque nesses casos onde você tem realmente a associação da COVID, né, que já é por si só, já causa alterações na oximetria do paciente também, realmente o diagnóstico fica um pouquinho mais delicado, né? Bom, aqui nós temos a Bruna novamente. O que você considera mais relevante a alteração da macroarquitetura do sono pelos microdespertares ou pela dessaturação nasal, na questão da inflamação sistêmica e COVID? Bom, em relação à inflamação sistêmica, né, a gente comentou da importância de ter um teor de sono N3 adequado, sono REM, para ter uma regulação, né, uma ativação do sistema imunológico para que ele fisiologicamente combata as infecções, melhore a nossa resposta vacinal, né? Então, existem estudos que correlacionam a arquitetura do sono adequada com uma maior efetividade do sistema imunológico.
né? Esse é o primeiro ponto, né? Agora, eu acho que as duas coisas contribuem, né? Agora, a gente tem que tratar o nosso paciente de uma maneira global. Não adianta a gente pensar só no braço da fisiopatologia e o outro lado. Me preocupa muito, Fagnani, essa questão da macroarquitetura, e até vai ser um tema da aula do simpósio, da aula do Breno, que é, por exemplo, a influência da macroarquitetura no desfecho neurocognitivo desses pacientes, no risco de demência, né? Então, a gente sabe hoje em dia, por exemplo, que no sono REM, existe a ativação do sistema linfático que faz uma eliminação de impurezas, de proteínas que levam à neurodegeneração, aumentando o risco ao longo da vida de Alzheimer, Parkinson. Isso acontece somente no sono REM. Então, se eu tenho uma apneia do sono, tenho redução de REM, eu controlo a hipóxia, mas eu ainda estou tendo micro despertar e o meu teor de REM está baixo, opa, tudo bem, eu posso ter um impacto cardiovascular, eu posso ter, né, de redução, mas não é um impacto neurocognitivo ao longo do tempo. E isso é importante. Se a gente pega o modelo da insônia, que é uma doença por si, associada a tempo total de sono reduzido, a diminuição do teor de sono profundo, e ela, sem hipóxia, já está associada a aumento do risco de quadros demenciais, né? Então, assim, eu acho que é importante tratar integralmente o paciente, né? Não podemos só nos conformar com a situação de correção de hipoxemia. Esse é um dos braços, né? Existem também alterações, por exemplo, hemodinâmicas, com aumento do retorno venoso, com aumento das câmaras cardíacas por conta do fenômeno mecânico, do aumento da pressão abdominal, redução da pressão torácica no momento da apneia, que pode não estar associada à hipoxemia, mas não está sobrecarregando o coração também, aumentando o risco de hipertrofia ventricular, aumentando o risco cardiovascular. Então, eu acho que tudo é importante, né? Beleza, muito bem. E você citou muito bem, né? Realmente, no simpósio aqui de Araçatuba que vai acontecer, realmente um tema importante que vai ser muito abordado vai ser essa questão dos efeitos neurocognitivos, né, da apneia obstrutiva do sono, que o Breno realmente vai fazer uma abordagem bem interessante. Fica aí mais uma vez reforçado o convite a todos a participarem com a gente. Nós temos aqui mais uma pergunta do Dr. Luiz Eduardo. Já começo a receber pacientes que passaram por internação, UTI, por COVID. 4 pacientes estavam com estado emocional bem alterado, depressivos. Eram pacientes tratados com AIO, com aparelho intraoral. Esse contexto depressivo é comum em ambas as situações, SAUS e trauma pós-internação. Encaminhei as pacientes para o médico do sono. Acho que foi mais um comentário, né? Perfeito. Muito bom. Você quer fazer algum comentário? O Ísio também faz uma... Se nós podemos esperar que esses sintomas eles vão se agravar, né? Ou vão ser cada vez mais constantes aí no caso específico, nos pacientes aí, estou falando odontológicos tratados com AIO. A gente pode esperar isso daí ocorrendo com mais incidência. Luiz, realmente, né? Você tem toda a razão. E tudo que esses artigos pré-Covid já falavam dessa base inflamatória da SAUS e das complicações, a gente está vendo agora, né? Então, eu acho que é exatamente essa a ideia, né? A apneia do sono já aumenta a inflamação sistêmica. Lembra que eu comentei que o aumento do TNF está associado a mais sintomas depressivos, a mais sintomas cognitivos, né? O Covid vai lá, coloca mais lenha na fogueira, piora ainda mais essa inflamação e essa depressão vai aumentar. E nesse contexto de descontrole de um sintoma emocional associado à apneia e a possibilidade de mudança de tratamento, a gente tem que lembrar que a inflamação sistêmica também aumenta a colapsabilidade da musculatura faríngea. Então, esse paciente pode ter, teoricamente, até um agravamento da apneia do sono pós-Covid, né? E um tratamento que era efetivo antes passa a não ser tão efetivo e tendo que mudar a modalidade. Muito interessante. Agora, em relação a sintomas neuropsiquiátricos do COVID, isso é um tema que a gente gosta bastante, que é um tema de uma pesquisa clínica, que a gente tem observado, Luiz, que em pacientes, isso começou com pacientes mais graves de UTI, que ficavam muito confusos, tinham alteração de coordenação, alteração de movimentação ocular, e era um padrão estereotipado de manifestação clínica. Nós começamos a ver que essa síndrome clínica sugeria a possibilidade de uma síndrome clínica relatada no século XIX na deficiência de B1, rapaz, que é encefalopatia de Wernicke. E aí, entendendo um pouco mais
essa fisiologia bioquímica da ação da B1 no metabolismo energético e a importância de doenças inflamatórias crônicas, como a apneia do sono, no aumento do risco dessas manifestações do COVID grave, nós postulamos essa hipótese da deficiência e fizemos séries de casos com tratamento com a medicação com a B1 endovenosa em altas doses e com ótima resposta, né? E esses artigos estão circulando aí, então, graças a Deus, atingindo o objetivo, que é divulgar essa hipótese. Fizemos, inclusive, um estudo, esse a gente não publicou, mas nós mostramos que a deficiência de B1 chega a 80% nos pacientes que internaram no Hospital da Unimed com o COVID, né? Então, é um outro estudo que a gente está trabalhando, etapa final aí de análise estatística, mas que vai ajudar a gente a entender, né, essa interação, esses mecanismos fisiopatológicos de inflamação sistêmica e manifestações neurocognitivas e neuropsiquiátricas, inclusive. Né? Foi publicado um caso agora de um quadro de um episódio de mania, né? Em pacientes já fora da fase de idade de desenvolver um transtorno afetivo bipolar, mas fizeram uma crise maníaca, um quadro maníaco pós-vacinal, possivelmente mediado por processo inflamatório, né? Um artigo da Turquia, publicado numa revista inglesa, e que citou, inclusive, a possibilidade do mecanismo relacionado à deficiência de B1, já citando o nosso artigo. Então, tem muita coisa, viu, Luiz? E eu acho que é multifatorial, né? Legal. Ó, o colega Ísio também está mandando os parabéns para você, e ele faz aqui um comentário também. Mas, como endocrinologista, acredito que o acúmulo de gordura central, ectópica, com resistência insulínica, com estado de inflamação crônica deste acúmulo, seja o principal fator gerador do desequilíbrio pró-inflamatório, pró-trombótico, etc. A SALS é apenas uma das diversas condições potencialmente graves presentes nesse paciente. Estudos em pós-cirurgia bariátrica com resolução dos quadros da SALS, em sua maioria sem uso do CPAP. E o mais importante, redução da mortalidade por DVC, desculpa, não sei o que é, e CA. Acho importante o tratamento da SALS como adjuvante ao tratamento da sua principal causa, que é a obesidade. Novas estratégias têm surgido para o tratamento clínico da obesidade, e na COVID não tem sido diferente, pois a obesidade tem sido o principal fator de risco, depois da idade. Não acha que devemos focar no tratamento da causa? Perfeito, né, Ísio? Inclusive, a gente tem visto, né, que quando você pega pacientes jovens que ficam graves na UTI, a maior parte deles são obesos. Né? A gente tem visto no nosso estudo com a dosagem da B1, nos estudos do sono, quando a gente pega pacientes aí com menos de 60 anos, né, a maioria, né, para não dizer 100%, tem ou sobrepeso e a maioria tem obesidade. Então, eu concordo plenamente do impacto independente da obesidade, da gordura visceral no processo inflamatório sistêmico. Mas eu gostaria de citar algumas coisas. Nesse artigo iraniano, quando ele foi ajustar e avaliar o risco da apneia, o risco foi independente das doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, ele ajustou. Então, quando você considerava o IMC, por exemplo, junto com a apneia, os pacientes apneicos, eles tinham 5 vezes mais risco de serem hospitalizados de insuficiência respiratória aguda. Mas quando você tirava o peso dessas outras variáveis, incluindo a obesidade, ainda persistia um risco 2 vezes maior de insuficiência respiratória e 1,65 vezes mais de hospitalização desses pacientes. Então, eu acho que são mecanismos que existe uma retroalimentação, a obesidade piora a apneia, como eu comentei, a apneia altera o nosso comportamento alimentar, aumenta a inflamação sistêmica, que também aumenta a obesidade. Os 2 fatores paralelamente também contribuem para o estado inflamatório, hipercoagulabilidade e pior desfecho do COVID, né? Esse eu acho que é um dado aí que eu acho importante. Agora, em relação ao tratamento da obesidade com cirurgia, com melhora do desfecho cardiovascular e redução da inflamação sistêmica, quer dizer, eu concordo, eu acho que tratou os 2 pilares, né? Tratou também a apneia, né, em relação a isso. Seria interessante avaliar nos pacientes que não têm a apneia se a redução do risco desses riscos associados à obesidade
né? Pós-cirurgia foi igual, né? Para a gente avaliar se tem algum impacto semelhante. Mas eu acho que a ideia é essa sim. Na verdade, acho que todos os fatores predisponentes aí estariam participando e colaborando e funcionando naquele feedback retroalimentativo ali, né? O Jorge Calil também coloca o seguinte: em relação às sequelas neurológicas, a aplicação intravenosa de tiamina vem resultando e apresentando bons resultados? Olha, Jorge, os resultados têm sido muito bons, né? Essa observação clínica começou, né, com uma percepção, quando começaram os quadros de COVID grave, essas confusões mentais no paciente crítico de UTI, a dificuldade de desmame ventilatório desses pacientes, porque tirava a sedação, eles agitavam, tinha que ressedar, aumentava tempo de ventilação, infecção secundária pulmonar, disfunção de múltiplos órgãos. No mundo todo, inclusive a gente, começamos a estudar, né? O que será que está acontecendo? Fizemos ressonância ali, corelétrico nesses pacientes. Ao mesmo tempo, saiu uma série francesa, em torno de 60 pacientes, de uma UTI de Estrasburgo, mostrando também a ausência de alterações nesses exames e associando a possibilidade da inflamação sistêmica. A gente viu, os estudos têm mostrado que a ação direta viral gerando uma encefalite é muito pouco provável que seja a causa. Tem pouquíssimos estudos que documentaram o PCR positivo para o SARS-CoV no líquor, né? Mesmo as alterações anatomopatológicas falam contra mecanismos de ação encefalítica direta ou mesmo uma encefalite autoimune. Veja. E nós começamos a repor, e a resposta foi muito legal. Nós temos mostrado nesses artigos, nessa série de 15 pacientes gravíssimos, né? 30% dialisou, todos ficaram entubados, todos tiveram choque séptico, que quando a gente aplicou a escala de ranking na alta desses pacientes, a gente teve 2 a 3 vezes menor risco de comprometimento neurológico em relação ao que a literatura mostra para o mesmo grupo de pacientes, e também uma mortalidade menor. A gente tem visto isso na prática clínica. Isso tem se traduzido, né, o pessoal no hospital tem visto, a gente tem divulgado, no uso da B1, também nos pacientes que não internam, mas têm sintomas neuropsiquiátricos pós-Covid, né? Sensação de fraqueza muscular, alteração de sensibilidade, alterações de memória pós-Covid, e parte desses pacientes tem respondido bem também. Obviamente, a gente precisaria de um estudo clínico, um ensaio clínico randomizado, placebo controlado, né? Duplo cego, para a gente atestar, né, de maneira inequívoca que exista essa relação. Mas a partir do momento que existe uma base fisiopatológica, existe um fenótipo clínico dessa confusão sugestiva da deficiência, que a gente já tem estudos mostrando que a tiamina endovenosa em altas doses tem benefício e tem pouco risco, né, de efeitos colaterais. Nós temos mais de 200 pacientes tratados no Hospital da Unimed com tiamina endovenosa em altas doses, com ótima resposta e sem nenhum evento colateral relacionado, batendo com a literatura, que mostra que é extremamente benigno. Nós temos que trocar o pneu do carro com o carro andando. A gente não pode parar tudo, vou fazer um ensaio clínico e vou deixar de tratar. Para a gente ficou até moralmente difícil pensar nessa possibilidade, de falar, olha, não, vamos parar, vamos fazer um estudo clínico, num grupo a gente não vai tratar, e no outro a gente vai tratar. Tendo em vista todas essas hipóteses, tudo que a gente... ficou até inviável a gente fazer naquele momento um estudo clínico, né? Nós não... moralmente, eu achava que não justificava. Né? Talvez até do ponto de vista ético a gente poderia ter argumentos, mas sabendo dessa questão, né? E o fato que a resposta tem sido muito boa. Legal. Vamos dar tempo para mais uma? Manda bala, eu tô A Cláudia Cano, ela te dá os parabéns, né? Como sempre, aprendendo muito com você. Quando um paciente fica internado e sedado, imagino que sua arquitetura do sono se altera. Qual o impacto em sua recuperação? Bom, o impacto é muito grande, né, Cláudia? A gente sabe que hoje, quanto mais tempo o paciente fica sedado numa UTI, quanto maior a profundidade, maior a mortalidade desses pacientes, né? E maior o risco de comprometimento cognitivo desses pacientes. E isso não é só no COVID, isso é da literatura pré-COVID. Existe, por conta da infecção, por conta da sedação, por efeitos de antibióticos, por uso de corticoide, dependendo do horário que a gente use, da dose desses pacientes, uma desorganização da ritmicidade circadiana,
né? Então, esses pacientes perdem o ritmo circadiano, eles têm estudos mostrando que os pacientes sedados, somente com benzodiazepínicos, têm uma diminuição dos níveis de melatonina, tem essas alterações arquiteturais do sono, a gente sabe que existe alterações importantes arquiteturais associadas aos sedativos, e isso, com certeza, pelo menos em parte, deve contribuir por essa observação clínica do aumento de mortalidade, de piora do desfecho neurológico desses pacientes, né? Então, existe toda uma linha já de pesquisa, que é a cronoterapia, né, estudos em cronobiologia, a importância dessa ritmicidade circadiana na saúde, já tem um ramo na UTI estudando isso, tentando fazer reposição de melatonina no período da noite dos pacientes na UTI, mesmo sedados, fazer o corticoide pela manhã para tentar coincidir com o efeito, com o momento aí mais adequado fisiológico, não é? Então, reorganizar do ponto de vista de intervenção, para que a gente tente preservar o máximo possível essa ritmicidade que é francamente perdida, né? UTI, a luz fica ligada às vezes de madrugada, o alarme do ventilador dispara, não é? Então, imagina como é que fica esses ritmos e como ficaria o sono de um paciente em UTI, né? Aqueles não sedados, e os sedados influenciados negativamente pela sedação. É como o Cipolla falou naquela apresentação dele, né, Marcos? Às vezes até uma luzinha de um aparelho eletrônico lá, stand-by, já provoca alterações, né, na qualidade do nosso sono. Imagine dentro de uma UTI, onde além de luzes você tem sons, você tem muitas outras coisas. Eu acho que é um grande aprendizado em todas as esferas de atendimento, né, Marcos? Assim, como você falou, dentro da UTI, acho que está todo mundo ali aprendendo a lidar com essa nova realidade, vamos dizer assim, né, que nós estamos vivendo aqui, né? Vamos ver. Oi. Pode falar. Não, eu só concordei mesmo. Ricardo Ais mandando parabéns para você, grande privilégio estar com você na reunião. Obrigado. Dr. Milton Maluri, parabéns, Marcos, pela apresentação e a mim, pela organização. Quanto aos pacientes com fibrose pós-Covid, qual o impacto do tratamento da apneia obstrutiva no sono? A pressão do CPAP normalmente é aumentada? Isso, Newton. Então, realmente, existem esses estudos, essas evidências de redução de mortalidade, né? Então, a hipóxia induzida pela apneia aumenta a vasoconstricção pulmonar. Então, um pulmão que já não tem uma troca boa, tem uma perfusão reduzida, vai potencializar o impacto negativo. Então, a partir do momento que a gente trata a apneia, melhora a oxigenação noturna desses pacientes, a gente pode melhorar essa questão hemodinâmica pulmonar e isso fazer com que o impacto seja positivo no tratamento, né? Então, esses pacientes, eles têm uma complacência pulmonar menor, né? Porque o pulmão fibrótico, ele perde elasticidade, né, Milton? Então, se você dava um volume X e a pressão era Y, esse mesmo volume X vai dar uma pressão Y mais alguma coisa, porque a capacidade de distensibilidade, a elastância dele fica comprometida, né? Então, realmente é uma pergunta bastante interessante, porque se eu trato com a mesma pressão anterior, na verdade eu controlo por pressão, né? Mas a gente tem que ter um certo cuidado nessa questão de não usar uma pressão excessiva nesses pacientes e proporcionar um barotrauma, né, um barotrauma. Então, talvez seja até interessante que esses pacientes sejam seguidos em conjunto com um pneumologista, né, com um pneumologista. Né? Eu sou neurologista, trabalho na parte do sono, mas tranquilamente seria um paciente que eu encaminharia também para o pneumologista para a gente seguir em conjunto e fazer um segmento aí multidisciplinar importante aí, né, para a apneia do sono, ainda mais nesse caso. Mais uma pergunta do Jorge. Houve algum paciente que repetiu a polissonografia pós-Covid e deu alteração? E deu alteração no IH significativa? Jorge, eu não me lembro, assim, de algum paciente que eu tenha pedido, mas eu vou te dizer, rapaz, quando a gente pega os pacientes com Covid, só penso que ficaram mais graves, a gente ainda tem que levantar esse dado. A gente aplicou o questionário Stop Bang, né, dos pacientes com Covid, antes
no momento da internação, mas a gente tem a sensação que boa parte deles já tem a apneia pré-Covid, ela funciona como um fator de risco, né? Existe uma base lógica de pensar que no pós-Covid a gente possa ter uma piora da apneia do sono, pensando na inflamação sistêmica, pensando na fibrose e pensando que a inflamação sistêmica dura por semanas a meses, né? Então, não é porque o paciente saiu do hospital que a inflamação acabou, isso perdura. A gente vê pacientes com 3, 6 meses ainda com sintomas de astenia, mialgia, sintomas neurocognitivos, o mesmo com infiltrado pulmonar residual, atividade de proteínas associada à atividade inflamatória, ferritina, PCR altas, por um bom tempo após a alta também. Então, assim, especificamente, Jorge, eu não vou saber dizer de um caso, né? Mas eu acho que é interessante a gente estar alerta nisso, que existe esse potencial, essa potencial chance aí. Deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu aqui agora, Marcos. Assim, você pesquisou, você presenciou, tipo assim, algum paciente que não era apneico antes do Covid, e no Covid ele desenvolveu um nível de apneia que chegou a ser um nível grave, que realmente comprometeu demais essa situação, ou não tinha esse parâmetro de antes do Covid, né? Eu acho que, assim, realmente eu não me lembro, viu, Fagnani, de nenhum especificamente, né? Mas é um dado interessante. Eu acho que a gente tem que estar bastante alerta aí para essa possibilidade, né? É bem interessante mesmo, né? A gente ter talvez esses estudos populacionais, como o Instituto do Som lá de São Paulo tem feito, né? Avaliando a prevalência de apneia, né? E um estudo, aí, uma sugestão aí para o Jorge, pessoal de São Paulo, talvez avaliar daqui para frente, comparar pré-Covid e pós-Covid, se houve diferença. Eu acho que dá um bom trabalho aí, seria interessante. Eles têm um N bem grande, né? Maria. A Denise, mais uma vez, aproveitando o assunto, o uso combinado do aparelho intraoral seria interessante, provavelmente nesses casos aí, de aumentar a pressão do CPAP? É isso, Dê? Sim, eu acho que assim, a gente está dentro dessa questão fisiopatológica, de hipótese, né, Denise? Eu não teria uma resposta definitiva para isso, né? Mas pensando num paciente que tenha um risco de barotrauma por uma fibrose pulmonar, uma complacência pulmonar reduzida, né? Talvez a gente pensar nessa questão do tratamento, né, da associação com a terapia miofuncional também, ou mesmo com o dispositivo intraoral para minimizar a pressão, tem uma lógica, né? Mas realmente é uma situação que é hipotética, né? Sim. Bom, queridos, pelo adiantar da hora, inclusive, nós já sugamos bastante aqui nosso colega Marcos Vinícius. Marcos, muitas mensagens te parabenizando pela apresentação, agradecendo ali imensamente todo o conteúdo que você passou para a gente. Inclusive, aquela hora você citou o pneumologista, o Beto, né, o Antônio Roberto Sandoval Barbosa, estava presente, ele teve que sair, ele deixou uma mensagem te parabenizando pela apresentação também. Que legal. E nós temos aqui também a presença do Dr. Antônio Fontanelli, que inclusive participou do estudo aí junto com você também. Sim. E eu gostaria muito de agradecer a você, viu, Marcos, mais uma vez pela sua disposição, disponibilidade, sempre solícito com a gente, né? A gente está sempre te sugando aí, não só nas nossas reuniões de estudos, mas nos simpósios também, você sempre com material brilhante aí, acrescentando muito para a gente. Obrigado mesmo. Prazer mesmo e novamente obrigado a todos, né? Colegas aí, companheiros de luta, né? Porque precisar, nós estamos aqui. Amém? O grande objetivo dessas reuniões é exatamente esse, né, Marcos? Mesmo que, lógico, assim, eu sei que aqui tem muitos dentistas, profissionais de outras especialidades, mas esse conhecimento, esse conteúdo é extremamente importante para a gente, primeiro, dimensionar a gravidade e a importância do diagnóstico e o tratamento da apneia obstrutiva do sono, né? E para a gente poder saber referendar esse paciente também, eu acho que é extremamente importante, né? A gente poder estar aconselhando aí nossos pacientes. Queridos, vamos fazer uma fotinha? Vou convidar todo mundo aí a abrir as câmeras. Vamos lá? Deixa eu só fechar aqui meu chat e vou liberar
o maior número de câmeras possível aí para a gente fazer uma foto bem legal. Vamos lá, pessoal, vamos abrir as câmeras, arrumar os topetes. Um minutinho. Quanta gente bonita. Aí, digam X. X. Legal. Queridos, muito obrigado mais uma vez. E olha, mais uma vez reforçando o convite, dia 6 de novembro, sábado pela manhã, no formato online esse ano ainda, estaremos com o nosso 5º Simpósio do Sono de Araçatuba, com apresentações excelentes aí, realmente com uma programação muito estudada pelo meu querido amigo Dr. Antônio Fontanelli, Marcos Vinícius, Dr. Felipe Biagi, e por esse que vos fala, tentamos montar uma grade bem interessante para todos, né? Sempre com a visão multidisciplinar. E, mais uma vez, lembrando, as inscrições até sexta-feira estão com aquele precinho camarada, depois ela sobe um pouquinho. Então, corre lá que ainda dá tempo de estar com a gente também. Vai ser um prazer muito grande recebê-lo. Em novembro, nós não teremos a reunião mensal, que é essa reunião de terça ou quarta-feira que a gente tem feito, né? Nós já vamos ter o simpósio, nós também estamos envolvidos aí com outros eventos, então retornaremos em dezembro com a reunião mensal. Tá bom? Queridos, muito obrigado por tudo, pela presença, bom descanso. Top. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Obrigado, Marcos. Grande abraço. Abraço a todos. Abraço, Fagnani, brigadão. Luiz, valeu, Até Renato. mais. Muito obrigado, muito obrigado. Milton, prazer te ter aqui, viu? Estaremos juntos no dia 6. A reunião ficará disponível logo, logo no canal do YouTube. Opa. Forte abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau.